Olá, meu nome é Ricardo Capra e como cientista de dados e filósofo da tecnologia, eu estou investigando a interdependência entre humanos e máquinas. Aqui, nesse brainstorm, eu convido alguns seres híbridos para um diálogo, para a gente debater a relação dessas pessoas com a inteligência artificial. A minha intenção aqui não é necessariamente falar das questões técnicas da inteligência artificial, e sim dessa tempestade que está acontecendo ao redor. A conversa é sobre identidade, autonomia, comportamento e o relacionamento dessa pessoa, tanto com a inteligência artificial quanto com as pessoas ao redor dela. Nesse espaço, eu convido alguns amigos, alguns profissionais, alguns especialistas para uma investigação efetivamente no ser deles. Hoje, o ser híbrido que eu convidei para esse papo chama-se Arnóbio. Arnóbio, seja bem-vindo. Muito obrigado. E a minha primeira pergunta, obviamente, primeiro te apresenta, conta um pouco pra gente quem tu é, da onde tu veio, da tua história. É legal a gente sempre saber com quem a gente está falando aqui. Mas eu já te deixo o gancho da primeira pergunta, que tu pode relacionar, obviamente, com a tua história, que é qual é a tua primeira lembrança de relacionamento com a inteligência artificial? Quando começa a tua relação com a inteligência artificial? Mas primeiro conta um pouco de ti. Super obrigado por me receber aqui, Capra. Um prazer estar tendo essa conversa com você. Primeiro contando de mim, né? Eu sou Arnóbio, CEO, cofundador da Faculdade Sirius, que é a Faculdade das Profissões do Futuro. E meu relacionamento com a inteligência artificial começa uns 10 anos atrás. E o termo que eu usava principalmente na época era Machine Learning, aprendizado de máquinas. Foi quando eu comecei a trabalhar com dados um pouco antes disso. E aí logo ficou claro, né, que tinha essa oportunidade muito grande em ciência de dados, que foi minha entrada na área de inteligência artificial, que foi minha entrada na área de machine learning, aprendizado de máquinas, que foi quando eu comecei a usar ferramentas de inteligência artificial profissionalmente, começando com os modelos mais simples de árvore de decisão, depois Random Forest, todo o pacotão que a gente aprende, né, como cientista de dados. Redes neurais e, eventualmente, LLMs. A primeira vez que eu lembro de usar um LLM, né, Large Language Model, igual a gente usa hoje no ChatGPT, foi o Google BERT, lá para 2018, 2019. Era bem novo na época, talvez tinha um ano, ou menos de um ano de ter sido lançado. E essa trajetória que eu mencionei aí de ciência de dados e inteligência artificial tem muito a ver com a minha trajetória profissional também. Antes de fundar a Sirius, que é essa faculdade aqui no Brasil, eu trabalhava como executivo e cientista de dados no Vale do Silício. Trabalhei de Chief Data Scientist, né, chefe de ciência de dados na Inc. Magazine, aquela publicação de empreendedorismo, mais importante desse assunto lá. Trabalhei como CIO na startup Genome, em São Francisco, na Califórnia, liderando os PhDs, pesquisadores, cientistas de dados, e sempre muito próximo do mundo da educação, né? Publiquei pesquisa com a Universidade de Stanford, na Califórnia, fui professor convidado na Fundação No Cabral, escrevi um livro que chama Rebooted, e que essa transformação, né? Primeiro eu comecei na área estatística, economia, que é uma entrada de muita gente em ciência de dados. Seguramente das primeiras gerações de cientistas de dados, vinha muita gente desse campo. E foi o que eu fui aprendendo, desenvolvendo, evoluindo ao longo das ferramentas. Me conta um pouquinho mais de ti, assim. Eu queria entrar um pouco mais no indivíduo Arnóbio, para a gente trabalhar um pouquinho esse tema que tu trouxe. Eu vou voltar nele, porque eu quero voltar no termo aprendizado de máquina para quem está nos acompanhando aqui. Eu quero que tu traga ele de novo para a gente, tá? Então já venho com uma pergunta aqui. Mas antes eu queria... tu vem de uma formação técnica e hoje tu trabalha com educação. Né? Então aqui tem uma transformação na tua história, na tua jornada. Ou talvez nem uma transformação tão grande assim, porque talvez o mercado tenha se transformado, né? Mas a tua relação efetivamente com tecnologia, ela tem esse viés técnico. Tu te considera um profissional mais técnico do que de negócio? Tu te considera um cientista de dados ainda? Como é que
E a parte da inteligência artificial tem relação com essa tua transformação ou não? Perfeito. Eu me considero um cientista de dados, ainda boto a mão na massa para diversas tarefas, projetos. E a verdade é que hoje meu trabalho principal é de líder de negócios, de executivo. E até sinto falta, né, de botar mais a mão na massa como era antes. Mas, né, foi formação técnica. Durante muito tempo eu estava liderando times técnicos ou sendo contribuidor individual técnico em ciência de dados. E essa transformação de ciência de dados para ciência de dados e inteligência artificial, assim, para quem é cientista de dados é a mesma coisa, né? Para quem não é diferente, mas para quem é cientista de dados não é a mesma coisa exatamente, mas é tão correlato que a gente mistura, né? Para sair, talvez, dessa parte técnica para a educação, o que ficou muito claro para mim, para a gente, né? Por exemplo, a Rafa, nossa cofundadora na Sirius, que a gente está num momento de uma revolução industrial, a maior revolução industrial que a humanidade já viu na história, na nossa opinião, até hoje, que precisa de uma revolução educacional, que não aconteceu ainda. Quando a gente olha para o passado, uma das referências históricas para a gente é o MIT, Massachusetts Institute of Technology, que quando eles começaram... Se você ler o documento de formação dele, o fundador fala tá acontecendo uma revolução na indústria, tem novas artes industriais que a faculdade não está ensinando, que a faculdade está ensinando filosofia, teologia. A gente precisa ensinar aqui as artes industriais que o mercado precisa hoje. Tanto é que se você olhar para o símbolo do MIT, se você pesquisar no Google, pegar o símbolo ou o escudo dele, é um ferreiro e um cara segurando um livro. E o lema deles é mente e mão. Então é uma parada bem técnica desde o começo. E é isso que a gente sente necessidade hoje no mundo e a gente não viu, né, uma oferta de ensino superior, de faculdade que cuidava disso. E como você sabe muito bem dessa história, né, e envereda com confluência aí as nossas trajetórias. Sim. É engraçado isso que tu falou agora, é interessante do símbolo da MIT, eu até não conhecia essa história. Porque é engraçado que a abordagem era vamos sair de uma filosofia, de uma teologia para uma abordagem mais técnica, e agora talvez a gente esteja discutindo exatamente o contrário, né? Vamos sair de uma linguagem tão técnica para uma linguagem mais da humanidade, de humanidades, uma conversa mais que as pessoas compreendam o que a técnica está gerando no indivíduo, né? Então é bem interessante essa história, né? Porque ela conecta... Mas eu concordo que... E talvez até isso seja uma das mudanças, né, de indústria, porque talvez seja uma indústria que não possa ser mais tão técnica ou com uma abordagem tão técnica. E um segundo ponto que eu achei bacana do que tu trouxe é a questão da ciência de dados e da inteligência artificial, porque a gente não teve oportunidade com os outros convidados ainda de tratar disso, que é... A inteligência artificial ela é um output, um produto da ciência de dados, né? Porque ela tem, sim, o aprendizado de máquina, ela tem a modelagem, ela tem o processo de transformação num artefato que tu te relaciona, que poderia ser um dashboard, mas ele pode ser um chat para te conversar, e ele tem essa relação. E, claro, até por isso, e aqui vem uma pergunta que eu queria te fazer, a nossa relação com essa inteligência artificial, ela é cada vez mais nativa, natural é a palavra melhor. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo no nosso dia a dia, de trabalho, de vida, com os nossos filhos, com as pessoas que a gente se relaciona, nossos relacionamentos, eles têm inteligência artificial em algum momento da interação. Em algum momento a gente tem ali, seja no momento de fazer uma busca, mas essa busca, mesmo quando a gente faz uma busca no Google hoje, tem um algoritmo que de alguma maneira direciona a tua escolha da pizza, a escolha do restaurante, assim como a relação de escolha, né? Então, tu conversa com a tua companheira, companheiro, eu vou para vamos escolher uma pizzaria. Tá, mas tu foi influenciado por uma inteligência artificial que vai influenciar aquela decisão de vocês e o relacionamento de vocês de alguma maneira.
Tu percebe essa interdependência em tudo que tu faz? Tu sente que a inteligência artificial, de alguma forma, ela está inserida, ela faz parte do teu processo cognitivo e tu consegue distinguir isso, separar. Eu tenho o Arnóbio, que não usa inteligência artificial, ele não tem nenhum recurso de inteligência artificial. Eu tenho o Arnóbio, que ele é amparado pela inteligência artificial. Consegue fazer essa distinção de indivíduo? Quando eu penso na minha individualidade, eu penso no indivíduo que usa diversas ferramentas. E usa ferramentas de todo tipo, né? Desde suplemento alimentar, a comida, a equipamento de academia, a microfone, a celular, computador, inteligência artificial. Então eu penso no indivíduo que está integrado com diversas ferramentas. Eu não quero te interromper, claro, mas eu vou. Porque aqui tu trouxe uma coisa que é legal e que está dentro da linha de estudo. Então, desculpa realmente cortar a tua linha de raciocínio. Aqui tem um ponto importante aqui que é... Isso tudo que tu falou, ele é físico. Então, tu consegue distinguir. O processo da inteligência artificial, ele é cognitivo. É cognitivo. Então, a gente não consegue enxergar essa interação. Porque eu dei o exemplo agora de tu estar interagindo com a inteligência artificial e tu te relacionar com a companheira, e na hora que tu estiver fazendo isso, ela não sabe que ela está sendo influenciada pela inteligência artificial porque tu fez a consulta. Perfeito. Então ela está sendo afetada pela inteligência artificial através de um indivíduo. Então, eu só quis complementar porque é isso, assim, todos os exemplos que foi dando é muito legal porque eles demonstram instrumentos que complementaram a nossa vida, as atividades da nossa vida, e aí eu vou lá e toco neles. No caso da interferência cognitiva, talvez ela não seja tão... a gente não consiga perceber tanto, né? É mais difícil de perceber, eu concordo completamente. E o que a gente... Talvez a distinção que para mim é comum primeiro, você está certíssimo, a gente intermedia o tempo inteiro nossas ações no mundo. Eu ia falar trabalho, mas eu ajustei para ações no mundo com ferramentas de inteligência artificial. E hoje chega num ponto que muitas vezes, quando eu tô começando a maturar uma ideia, estressar a ideia, quase que a primeira atividade, ou a primeira, é conversar com algum modelo de IA para explodir as possibilidades, né? Porque uma das coisas maravilhosas desses modelos de IA agora é que a velocidade para gerar 50 versões da ideia, e é assim que eu gosto de trabalhar, cara, eu tô pensando nisso, me dá 50 versões disso, 20. É muito rápido e barato, né? Então, essa intermediação acontece o tempo inteiro. E uma coisa que eu tenho feito também para me proteger, e aí proteção de individualidade, talvez o que a gente tem de mais valioso hoje como humano é potencialmente nossa clareza de pensamento, nossa intuição, nosso gosto, e pelo menos da forma que eu uso, né? Tá até meio que óbvio, né? Porque se eu tô pedindo 50 ideias, eu vou escolher uma, né? Então talvez a minha contribuição humana tá em como iniciar o processo, como refinar o processo e depois como escolher a que de fato, né, vai dar o maior resultado, o resultado mais desejado. Novamente, eu ia falar de trabalho, mas vai na vida pessoal também. E aí, como eu tento separar para preservar essa clareza de pensamento, cara, atividade meditativa diariamente, atividade física, eu tento também separar algumas coisas assim, óbvio que a gente usa as ferramentas de inteligência artificial o tempo inteiro. Eu tô olhando pro lado ali porque eu deixei meu celular desligado, né? Fora aqui da câmera. Que eu bloqueio aplicativo, né? Eu separo momentos de trabalho sem internet no dia, eu separo momentos pessoais sem internet, pelo menos um dia por semana de detox. Para mim é domingos, geralmente. Então são as duas coisas, assim, é muito integrado no dia a dia. Eu não sei nem falar quantas vezes eu interagi com o sistema de inteligência artificial, porque como você mesmo falou, acontece o tempo inteiro, mas eu também trabalho para construir essa separação de clareza mental mesmo. Fica à vontade sempre que quiser falar de trabalho, tá? Não, obviamente a gente está explorando aqui o ser híbrido, né? Mas fica à vontade também quando quiser usar um exemplo, ele é super bem-vindo, tá?
Tu trouxe agora uma questão que é bacana e ele está na nossa linha de investigação, que é sobre identidade. Tá? Identidade. Imagina o Arnóbio... Eu te conheci não faz tanto tempo, né, Arnóbio? A gente se conhece não faz tanto tempo, então eu já conheci o Arnóbio com inteligência artificial. O Arnóbio que eu conheço, ele é afetado ou é uma identidade que parte dela tem inteligência artificial como processo cognitivo. Quando tu conversou comigo, quando a gente conversou, né? De alguma maneira, tu fez uma pesquisa, tu trocou uma ideia com a inteligência artificial para a gente ter uma relação comercial. Eu fiz isso, né? Também estou usando como uma abordagem da nossa conversa, né? E isso, de alguma maneira, eu conheci um Arnóbio que ele já é afetado. A identidade dele não é a mesma do Arnóbio sem inteligência artificial. Tu consegue perceber isso no teu dia a dia? Tu percebe que o Arnóbio que as pessoas se relacionam hoje, teus amigos, as pessoas de trabalho, as pessoas que estão ao teu redor, o mundo que te vê, que eles teriam a mesma relação que teriam contigo hoje se tu não fosse um Arnóbio com inteligência artificial? Cara, isso é uma pergunta interessante que eu nunca me perguntei a ela antes. Quando eu penso em responder essa pergunta, eu pensei assim, tá, então vou pensar no Arnóbio pré-inteligência artificial, o que era diferente. E aí a primeira resposta que chega é que é o Arnóbio meio que de ciência de dados ou consciência de dados, já é uma identidade pelo menos uma década, né? De que quando... que se você conversar com alguém com quem eu trabalhava, com um amigo... Se fosse perguntar do Arnóbio, ele talvez faria alguma referência de analítico, de usar dados, de usar pesquisa. Então, isso foi o primeiro lugar onde minha mente foi. E que, no fundo, essa identidade evoluiu, né, para o Arnóbio com inteligência artificial de forma mais integrada. Seguramente tem uma diferença. E eu me pergunto o que essa diferença é. Eu vi uma coisa de uma colega de trabalho semana passada, que ela falou assim... Tava falando de um trabalho e era analisar, tipo, 800 pessoas, 800 perfis profissionais. Ela falou assim, o cara tava fazendo isso em tanto tempo, mas não tem como ninguém fazer isso, a não ser que seja o Arnóbio. E aí, isso é muito curioso para mim de ouvir, porque eu não penso em mim dessa forma, né? E me lembrou também uma outra coisa que eu vi recente do time, que talvez você escuta coisa parecida, que nós tá falando coisa de... eu tava mostrando minha tela fazendo, e o time tava me ensinando uma coisa no computador do nosso sistema acadêmico. E eu tava clicando e tal, eu não tava seguindo as instruções deles. E aí, porque é a forma como eu interajo, testando, mexendo. E ela falou assim, cara, se o Arnóbio tá mexendo desse rápido, você já pensou o tanto que a velocidade que ele tá pensando, ou que tá falando? E eu tô dando esses dois exemplos porque eu acho que esses dois exemplos são muito coloridos pelo uso de inteligência artificial. Que, assim, é óbvio que eu me conheço, eu sei que qualquer coisa que parte da ferramenta de efetividade ou produtividade tem tudo a ver com o uso de inteligência artificial. Então, assim, você me fez uma pergunta difícil, que eu ainda estou refletindo por ela, mas são alguns pensamentos que chegam. Fica com ela aí, eu vou aprofundar mais ela, tá? Ela em torno dela. Porque isso te coloca, essa alteração na identidade de Arnóbio, te coloca num lugar de uma pessoa mais inteligente que as outras. Ela me coloca nesse lugar. Quando eu tenho o potencial de usar uma inteligência artificial para discutir um assunto que eu não conheço, e eu pego pessoas que não têm acesso à tecnologia que eu tenho, me coloca num lugar de conversa privilegiado. Privilegiado. A minha identidade, ela se modifica por uma identidade que talvez seja reconhecida pelas outras pessoas como alguém mais inteligente na sala, mas é porque eu sou suplementado. Suplementado. E aqui eu estou usando mas qualquer pessoa que tem acesso versus uma pessoa que não tem esse acesso contínuo
ou não tem uma capacidade analítica, ou não tem acesso contínuo à tecnologia e não tem acesso à inteligência artificial. Porque no final do dia, essa pessoa que não tem acesso, o repositório de informação e de conhecimento dela é limitado àquilo que ela estudou ou a trilha que ela teve de desenvolvimento, sem os cruzamentos possíveis que tu pode fazer com um Large Language Models, por exemplo, né? Então, essa percepção ou essa mudança junto da tua identidade ao público em torno talvez mude o teu relacionamento com as pessoas. E a minha pergunta é aqui, tu acha que a tua relação com as pessoas ao teu redor mudou desde que a inteligência artificial passou a fazer parte da tua identidade? Profissional, com certeza. Pessoal, eu não sei e acho que não. Mas eu tô dando uma resposta rápida, mas refletindo aqui enquanto a gente conversa. Profissionalmente, claro, porque eu tô lembrando de... É exatamente o que você descreveu, né? A gente vai preparar para um painel, a primeira coisa que você faz, Perplexity, ChatGPT, a sua ferramenta de escolha. Claude, cada um tem uma afinidade pessoal com uma delas. É o que eu tenho descoberto aí também. E aí você consegue se preparar muito mais rápido, né? Para fazer... Se em algum momento precisava de... se talvez meu limite de conversas profundas no dia era 4, hoje pode ser 10. Porque o tempo de preparo saiu de 1 hora para 10 minutos. E isso afeta muito o relacionamento profissional, porque a gente consegue transitar com mais velocidade, facilidade, em áreas diferentes. Pessoalmente, é uma ótima pergunta. É uma que ainda eu não tenho essa resposta. Quando eu penso em amizades, relacionamentos familiares, eles têm sido muito estáveis há muitos anos, né? Os amigos são... Tem amigos novos, mas tem muitos amigos antigos. Então, essa aí eu não vi essa mudança no âmbito pessoal ainda, mas pode ser que está acontecendo e eu que não estou vendo. Porque... Como é que é para você isso? Não, para mim eu sinto essa diferença totalmente, tá? A minha relação com a minha família, ela se transforma em razão da inteligência artificial, exatamente porque ela está presente em todos os elementos que eu, de alguma maneira, utilizo, né? Então, quando eu estou conversando com o meu pai sobre um assunto de interesse dele, eu tenho um suplemento que ele não tem à disposição dele. E ele percebe isso, né? E ele diz, tá, mas... pergunta isso para inteligência artificial, então, para a gente conversar sobre isso. Porque ele sabe que eu tenho esse suplemento à disposição e que em alguns momentos eu não estou usando com ele. Eu tenho um caso muito interessante da minha filha, que o ChatGPT tem aquele recurso de tu mostrar, pegar a câmera, apontar para um lugar e ele te descreve, né? Então aponta para uma lata de Coca-Cola, ele vai te descrever aquela lata, diz, isso é uma lata de Coca-Cola e tal. E eu tava com a minha filha de 5 anos no jardim, a gente passou por uma flor, né? Uma flor bonita, e aí ela perguntou pra mim, pai, que flor é essa? Né? Perguntou pra minha esposa, eu tava junto. Mãe, que flor é essa? Ou que bonita essa flor? A pergunta aqui não... E aí a gente disse, não sei, né? E aí ela olhou pra mim e disse, pai, pergunta pra aquele seu amigo, que ela disse que o ChatGPT é um amigo que eu tenho, aponta e pergunta que flor é essa. Aponta e pergunta. Então aquele seu amigo sabe. Então ela sabe que eu tenho um amigo que sabe as respostas. Que curioso. Tá? E aqui, claro, é um exemplo real, tá? E de uma situação, mas eu na minha realidade, eu entendo que a minha personalidade, inclusive, ela é modificada porque, e muitas vezes, ao responder, eu não me sinto autêntico, porque eu não sei daquilo. Na verdade, eu estou respondendo a partir de um recurso que eu consultei. É uma consulta que eu faço, né? Então, no caso que eu respondi para minha filha, eu nunca saberia o nome daquela flor, não tinha nem ideia nem sabia que era uma flor, né? Porque eu não tenho relação com isso. E para ela, eu sou o meio de fazer uma pergunta, porque ela não é sobre considerar inteligente, é sobre saber que eu tenho acesso a um recurso que ela não tem. Interessante. Então, eu sou o meio para ela. A minha identidade complementa isso. Então, e aqui, tá? Quando a gente vê essa questão do comportamento, isso também afeta a nossa decisão, né? E aqui eu queria te perguntar sobre autonomia, tá? Autonomia. Pensa o seguinte,
Todos nós usamos a inteligência artificial para nos deslocar no trânsito, para fazer compras, né? De alguma maneira ela afeta a nossa decisão, porque vai chegar as ofertas, eu corro, né? Gosto de correr, participo de meia maratonas. Então, as minhas compras de tênis, complementos, suplementos alimentares, inclusive, elas são totalmente direcionados. Porque eu consultei uma vez, aquilo é muito direcionado para o meu hábito e vai complementando. E quando eu vou aumentar a minha distância de treino, meu sistema de inteligência artificial já sabe, vai me sugerindo coisas diferentes. Claro. Inclusive, ele é um apoio até trazer uma história aqui que eu acho que ajuda a materializar a pergunta que eu vou fazer, tá? Quando a gente se prepara para uma meia maratona, tem uma série de pessoas indicadas para te ajudar nessa preparação. Um médico, né, um cardiologista para fazer tua análise, um nutricionista, uma nutricionista, um profissional de preparo físico, um profissional de preparo de corrida. São coisas diferentes que tu deveria fazer preparo para isso. Só que eles geram diagnósticos separados para te poder fazer. E aí o que eu faço? Eu pego todos esses diagnósticos, jogo dentro de uma ferramenta de inteligência artificial e faço ela fazer um cruzamento desses dados e me gerar um treino baseado nesse cruzamento de dados. E ela me gera um treinamento muito personalizado, porque eles não se falam. Muitas vezes o profissional do treinamento de corrida não vai olhar o teu exame de sangue. Claro. Muitas vezes o teu médico não acompanha a tua performance, não sabe que no teu quilômetro 20 de corrida tu tem um cansaço maior do que o normal. E isso aparece nesses resultados. Então, eu acabo que a minha decisão de corrida está sendo afetada totalmente por um sistema de inteligência artificial a partir dos dados que eu entreguei para ele. Tu entende que a tua autonomia, o teu processo decisório, parte dele foi transferido para uma máquina? Parte do processo decisório, sim, foi, claro. E o que não foi transferido é a responsabilidade. Eu acho que essa é uma distinção super relevante. Tem uma frase da IBM, eu acho que o ano é 1978, que falava: você não pode transferir a responsabilidade da decisão de negócio para um sistema de máquinas. Naquela época não era inteligência artificial, a gente estava falando de regras de negócio, mas eles estavam reforçando nesse manual de treinamento. Você não pode falar que você fez isso porque o sistema te contou. A responsabilidade é sua. Você tem que avaliar o sistema e tal. E eu acho que talvez essa é uma distinção importante para cada um de nós. É uma distinção, inclusive, que vai ser batalhada juridicamente. Já está acontecendo e vai continuar sendo, né? Porque quando alguém comete um erro de direção, quando um carro sem motorista, né, bate em alguém, de quem que é a responsabilidade? É do dono, é da montadora, de quem fez o software, a gente vai ter essa decisão, inclusive, jurídica. Mas até hoje o nosso sistema legal só consegue comportar responsabilidade de entidades, de pessoas e de empresas, né? E talvez aí até vai ser o caminho para transferir essa responsabilidade das máquinas de alguma forma. Então, isso aconteceu com certeza, né? De parte do processo decisório ser alterado. Isso te incomoda? Me incomoda. Tu para pensar sobre isso? Paro. Inclusive, tem uma imagem na minha cabeça associada a isso, que é... Eu vou ir bem além de máquina, inclusive, que é... Meus avós... às vezes o pessoal fala o sotaque entrega, eu sou de Minas. Meus avós e minha família é bem rural em origem. Então, ambos avós faziam leite, cuidavam de gado. Os dois foram vaqueiros em algum momento. E aí, a habilidade deles... Eles são caras que conseguem fazer uma casa, capar um porco, fazer queijo, roçar, cuidar de um pomar. Isso me marca muito. Que assim, caramba, olha o tanto de coisa que esses dois homens que estão um tá vivo, o outro faleceu, mas são presentes na minha vida, né? É memória próxima. Olha o tanto de coisa que esse camarada sabe fazer que eu não sei. E meu trabalho é, grosso modo, digitar coisa no computador. E ainda assim eu tenho um padrão de vida, de acesso a recursos, bens, muito maior do que eles puderam ter. E que dicotomia curiosa, né? Porque
um ser humano, um observador não parcial, talvez falaria, quem que sabe fazer mais coisa? Óbvio que é o Manuel, o meu avô, ou o Gino, do que o Arnóbio. Porque o Arnóbio só faz isso aqui no computador. Sabe uma coisinha ou outra fora, mas o trabalho dele é isso aqui. E os outros sabem fazer todas essas outras coisas. Então, na verdade, essa é uma imagem presente para mim. E que eu tento disputá-la, né? Para aprender. Quando você falou de inteligência artificial no dia a dia, quando você foi falando, foi trazendo mais exemplos, né? Para mim é Pokémon, conversa de Pokémon com meu filho, que precisa usar os modelos de inteligência artificial para interagir, porque, sei lá, tem quase 1000 e ele sabe muitos. E também consertar coisa em casa. Que assim, pô, que estourou um cano, eu tento fazer. Não sempre consigo, né? Mas se tem um problema, eu tento usar. Aí eles usam a mesma função. ChatGPT, tá acontecendo isso. Deu um problema no portão, tá acontecendo isso. Mas vem com essa resistência, né? Que é assim, cara, como assim eu tô abrindo mão de tanta coisa, de tanta habilidade para terceirizando efetivamente para uma máquina? Então me incomoda com certeza. Eu tenho essa pressão contrária para tentar resistir a isso. Tu trouxe uma coisa bem legal, né? Agora dos teus avós, do trabalho manual versus trabalho intelectual. Não é versus, tá? Eles estão obviamente ligados, todo trabalho manual, tu desenvolve intelecto para realizar ele. Mas aqui nesse caso, sim, tu materializou muito um trabalho, muitas vezes percebido como um trabalho manual, né? Do plantio, e que são coisas que de alguma maneira a gente está perdendo em razão de transferir para uma atividade humana mais intelectual do que manual. Perfeito. Tem um filósofo chamado Luciano Floridi que ele separa o conceito de inteligência artificial do conceito de agência artificial. Na abordagem dele, inteligência artificial é um guarda-chuva, que cabe tudo ali dentro, e a agência, ela é algo que eu transfiro para uma máquina e ela realiza. Então, vamos pegar o caso do plantio, eu crio uma máquina, essa máquina com um potencial de fazer um plantio e eu transfiro a atividade. Claro. A partir daquele momento, aquela máquina tem agência sobre aquele tipo de atividade. Perfeito. E ali fica mais fácil de determinar, inclusive, responsabilidade para cada agência. Claro. Então, tem uma agência de plantio, uma agência de pilotar um carro. Claro. E assim eu vou transferindo agências onde eu tenho um maior controle sobre o que é. Porque na abordagem dele, sempre que eu trago o conceito de inteligência artificial, a gente nunca vai considerar a máquina inteligente, porque tudo que a gente transferir para ela, a gente vai dizer, então isso não era então não era inteligente. O que é uma mentira. Porque, de fato, aquela habilidade dos teus avós que tu deu como exemplo aqui, tá? Ali tem inteligência, ali tem uma maneira de fazer, ali tem um... E não é porque uma máquina também planta que ela tem a mesma característica das pessoas que realizam isso, né? Tô indo por esse lado porque aqui tem uma questão para mim que é efetivamente a questão da interdependência, né? Interdependência. A gente começa a se relacionar com esses sistemas, e aqui tu deu muito claro o exemplo da tua atividade intelectual ligada a isso, porém deixa de realizar outras atividades manuais que talvez tenham que talvez sejam tão importantes quanto. Tu entende que tu tá deixando alguma atividade para a máquina que não deveria ser ela, que deveria ser tu realizando? Essa é uma ótima pergunta e eu tô pausando para refletir. Vontade. Essa dúvida de que eu passo para a máquina ou não é um tema ativo para mim, né? Assim, eu pensei muito nisso, essa imagem que eu descrevi agora dos meus avós está na minha cabeça tem muitos anos. Então é algo que eu penso com frequência, né? De que eu posso fazer, o que deve estar comigo, o que não deve. Hoje, quando eu penso nas minhas atividades, eu estou confortável com as decisões que eu tomei, de que eu passei para a máquina e que eu não passei. Falado isso, essas decisões têm um custo claro.
E um benefício, claro, né? Porque se eu tomei elas é porque eu vi um benefício maior do que um custo. Mas assim, um que é parte do dia a dia, eu imagino que muita gente que está com a gente aqui hoje vai talvez sentir de forma similar, que é, eu terceirizei direções para o GPS 100%. Eu fico perdido fácil. E durante muito tempo, eu acampava muito. Isso diminuiu depois com a chegada do filho. Eu não me estruturei. Claro que dá para fazer com o filho, eu só não me estruturei para isso. Mas minha esposa e eu, e também quando a gente namorava, fazia viagem, né? De mochilão no mato. E aí eu precisava, né? Assim, eu não tinha ótimos sistemas de GPS e precisava entender onde eu estava. Era um risco não entender. Então, hoje eu estou confortável com as decisões, mas tem alguns riscos aí. Talvez tem riscos que eu não vi ainda. Que podem, apesar de eu falar que eu estou bem com elas hoje, podem me morder aí em 2 anos ou 5 anos, não sei. De alguma forma, tu tem medo da dependência que tu criou da máquina? Cara, a resposta é sim. E o que eu imagino como potencial é um sonho e um pesadelo, né? Então a gente tá numa possibilidade aqui de viver um sonho, de ter uma humanidade mais sábia, mais rica, mais próspera do que jamais aconteceu na história. E a gente, de muitas formas, vive isso. Quando a gente fala de... a gente tem muito mais abundância de comida do que era possível 50 anos atrás. Abundância de remédio do que era possível. Eu falei 5, eu queria falar 50. 50 anos atrás. 5 anos eu não sei porque tem altos e baixos, né? Mas a tendência de longo prazo é de prosperidade e de crescimento. E esse sonho eu acho que ainda é possível. E aí ainda é o sonho que eu acredito que nós podemos construir. Mas também dá para imaginar um cenário de pesadelo, um cenário de perda, um cenário de que com a maior dependência das máquinas a gente precisa cada vez menos pessoas para certos trabalhos. Eu vou falar assim, acho que a Revolução Industrial é de fato uma boa referência para a gente. Essa Revolução Industrial aqui eu estou pensando... final dos 1700, começo dos 1800 dos anos, né? Quando a gente teve trem, máquina a vapor, porque você saiu, né? Teve uma crise de identidade enorme, uma crise econômica também enorme, né? Eu era tecelão, eu me definia pela minha habilidade de fazer lindas artes, lindas roupas, lindos tecidos, e agora a máquina faz por mim. Isso não foi trivial para a humanidade, né? A gente se adaptou, mas teve décadas, e isso está nos dados também, né? Décadas de desemprego alto, de instabilidade social, por causa dessa revolução industrial. E eu acho que a gente corre um risco também disso acontecer no futuro próximo. Eu acredito que no longo prazo a gente vai adaptar. O ser humano é extremamente adaptável. Eu acho que isso não mudou e não muda. Só que eu acho possível que a gente tenha décadas de bastante volatilidade para superar essa dependência das máquinas e para se adaptar, né? Antes eu era um tecelão e agora não sou mais. E, cara, pra contar uma história breve, eu tive um momento de... nos últimos 2 anos, eu não sei se foi isso com você, mas teve momentos que eu usei uma ferramenta e eu sentei na cadeira e falei assim, putz, cara, agora o negócio mudou. E teve alguns casos disso. Depois a gente pode falar demais, mas um que tá vindo na minha cabeça foi a primeira vez que eu usei a ferramenta de Deep Research do ChatGPT. Que aí, né, custa tipo $200 por mês. E você pode pedir para ele fazer pesquisas e sai um relatório aí de 5, 10 páginas do assunto, pesquisando diversas fontes. E a primeira vez que eu usei, eu li o relatório que foi produzido em, por exemplo, 10 ou 15 minutos. Eu falei assim, cara, meu primeiro emprego depois da faculdade era fazer isso. Que eu era analista de pesquisa. O primeiro cargo depois que eu formei. Eu tinha trabalhado já, trabalhei de bartender, de juiz de futebol, um monte de coisa, mas o primeiro cargo depois da faculdade foi isso. E aí, caramba, esse foi meu primeiro trabalho.
e tá fazendo isso por $200 por mês, só que faz em 15 minutos. Para eu fazer um relatório desse aqui, eu demorava naquela época uns 3 dias. E isso me marcou muito. E foi um dos momentos de ajustar a identidade também. E eu pensei de forma muito forte que, assim, hoje para mim é bom ter essa ferramenta. Porque eu não faço mais aquele trabalho mesmo, então eu tô podendo ser mais produtivo, produzir 10, 20 relatórios daquele tipo, quando eu talvez produzia e lia um. Só que eu fiquei pensando muito de quem tá começando na carreira agora, né? E eu tô começando comparado com outras pessoas. E eu pensei assim, cara, eu desenvolvi intuição, desenvolvi habilidade de dados, desenvolvi habilidade analítica, fazendo aquele trabalho meio chatinho mesmo, de caçar referência, ler as pesquisas que tem na área, procurar em jornal. E agora? Como é que a próxima geração vai aprender o que eu aprendi fazendo aquilo se tem uma máquina que terceiriza? Então, eu tenho receio dessa dependência, assim, para construção, né? Pessoal, para a sociedade, tenho receio, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho agora, quem vai entrar, porque a gente precisa construir novas formas de desenvolver as habilidades que antes era fazendo talvez esses trabalhos que hoje a inteligência artificial faz, né? Então, como é que a gente capacita as pessoas se esses trabalhos não estão mais disponíveis? Te considera um ser híbrido? É uma ótima pergunta. Eu me considero um profissional híbrido. Essa é uma coisa que eu já falei, mencionei. A gente, na verdade, desde o começo da Sirius a gente fala, nós vamos criar profissionais híbridos que sabem, né, fazer a parte da área deles e sabem usar a inteligência artificial. Um ser híbrido, não. Eu não me considero um ser híbrido. Eu tenho... É curioso, né? Assim, porque eu tenho colegas que são... Singularity, let's go, né? Tipo, não, eu quero emergir na IA. Eu quero ser robô, quero ser ciborgue. E esse é um perfil muito mais comum no meu âmbito profissional, principalmente de Vale do Silício, do que o meu perfil que tem essa relação um pouco mais tensa, né? Que eu contei, tipo, cara, não, mas e a roça, como é que fica, né? Então, não me considero um ser híbrido, apesar de considerar um profissional híbrido. Vou fazer o merchan agora. E vou te convidar também para assistir os outros episódios, porque eu conversei com um jornalista, eu conversei com um profissional de design, eu conversei com um filósofo. E eles responderam essa pergunta com relação ao ser híbrido também, e a relação deles é diferente, mas eu acho que se tu ver os outros episódios, tu vai perceber que tu é um ser híbrido. Então é um convite, tá? Obrigado. Mas eu tenho uma pergunta final, tá? Pra gente encerrar o nosso papo aqui. E vou te materializar primeiro numa tese, tá? Quando eu comecei a investigar a interdependência de humano-máquina, que é um conceito existente, tá? Que fala dessa relação tão intrínseca do humano com uma máquina, nesse caso a inteligência artificial, tô falando de uma máquina com relação cognitiva, né? A interdependência cognitiva humano-máquina. Eu percebi que por eu estudar dados há tanto tempo, que as pessoas esqueceram de botar na fórmula os dados. Uhum. E aí eu reescrevi essa fórmula e disse, não, é uma interdependência entre humano, dado e máquina. Uhum. E não entre humano e máquina, porque a intersecção, a relação deles acontece através de dados. Uhum. É quando eu troco dados, informação e dados com uma máquina, e quando ela me devolve que a gente se relaciona. Claro. E aquilo ali, efetivamente, é o nosso repositório de interdependência. Uhum. A minha pergunta aqui, tá? É um estudo, como eu te comentei, isso é uma investigação, né? A gente está investigando o tema do hibridismo, do híbrido cognitivo, né? Então, isso é um brainstorm a gente não está... não é uma entrevista com o Arnob, é uma investigação que a gente está fazendo juntos aqui. Mas a minha pergunta aqui eu vou pegar o exemplo que tu trouxe dos teus avós, foi uma coisa que tu deixou marcada aqui na conversa, como exemplo, tá? De alguma maneira, o Arnob hoje está deixando vários registros da personalidade e do comportamento dele nesses dados, que são os nossa interdependência. Né? Entre o humano e a máquina, tu está deixando aquele monte de dados sobre o Arnob. Então, tu está deixando as coisas que estuda, tu faz pesquisa sobre o Pokémon,
tu de alguma forma pode fazer ter uma relação de ter questionado alguma coisa sobre os teus avós, Claro. ou feito um diálogo. E daqui a pouco, esse virtual, esse Arnóbio virtual, que está entre o humano e a máquina, ele está em algum lugar numa nuvem. Claro. Ele está hoje, esses dados, esse aprendizado da máquina que está aprendendo sobre o Arnóbio e a relação dele com a máquina está ficando. Em algum momento, o Arnóbio não vai estar mais biologicamente com a gente nesse mundo. Tá? A gente tem uma restrição biológica para ficar no mundo, em algum momento a gente não vai estar mais aqui, né, Arnóbio? Mas, talvez, teu filho, teus netos, teus bisnetos vão ter a possibilidade de se relacionar com o Arnóbio virtual ainda. Claro. Eles vão poder conversar com o bisavô deles, né? Como se fosse um indivíduo que ainda estivesse biologicamente aqui, porque ele deixou uma base, um Arnóbio virtual existente. Essa possibilidade de um Arnóbio virtual existir, independente do Arnóbio orgânico, biológico estar no mundo, o que tu pensa sobre isso? Eu tento ativamente construir um Arnóbio virtual que está disponível não só nas minhas máquinas específicas, mas está disponível no mundo. Porque se a gente pensar, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, fica registrado nas nossas máquinas, mas não vai para fora delas ainda, né? Então fica... O que eu quero dizer é, o que você fala no ChatGPT é diferente do que você publica no seu site. O que você publica no seu site, os próximos modelos vão continuar usando, porque efetivamente eles estão pegando quase tudo que tem na internet. O que você usa só nos jardins fechados, né, walled gardens, fica mais restrito. Então, ativamente eu tento construir esse Arnóbio virtual fora também dos jardins fechados, porque eu acredito que se a gente quer ter qualquer influência no mundo, impacto, e para mim uma das minhas missões pessoais, eu tive uma pequena crise de propósito aí alguns anos atrás, e uma das coisas que saiu dessa crise de propósito foi uma missão de fazer, não, eu quero ativamente construir o futuro onde meus filhos vão viver. E se a gente quer ter isso, a gente tem que interagir com as máquinas, a gente tem que deixar registrado, eu tô feliz que esse Arnóbio virtual vai existir, que esse Capra virtual vai existir, né? Que o Jorge, que tá aqui com a gente mais cedo, vai existir. E se a gente quer ter qualquer influência em como esse ser futuro existe, a gente tem que construir ele ativamente. Acho que tu já deixou agora nesse teu fechamento, foi super legal, tá? Mas tu quer deixar mais alguma mensagem para um ser híbrido que esteja nos ouvindo ou que está se descobrindo como um ser híbrido nesse momento, que tu deixaria assim para a galera e faça um fechamento? Eu queria te agradecer por estar conosco aqui, queria saber se você quer deixar alguma mensagem final. Ou inicial. Ou inicial, Eu vou... Eu vou sugerir pra gente, né, cada um de nós, que, primeiro, boas-vindas na jornada. Tem muita coisa legal para se construir, para se criar, para se transformar, para se tornar nessa jornada de trabalhar, de viver como híbrido, com máquinas ou com inteligência artificial. Então, boas-vindas, vale a pena. E aí, talvez o convite principal de fato, tem dois caminhos aqui que podem acontecer pra gente. Tem um sonho e tem um pesadelo, né? Então, tem uma possibilidade aqui de sonho, de viver de forma híbrida, em que a gente é cada vez mais próspero, produtivo, efetivo, feliz, mas também tem um pesadelo possível, que eu acho que a gente consegue exemplificar aí, que, talvez quem se tornou híbrido com algumas mídias sociais e usou de forma destrutiva, também atrapalha muito, né? Como é que essa pessoa vive. E existe essa possibilidade, ambas aqui hoje pra gente, do sonho e do pesadelo. Então, boas-vindas à jornada, vale muito a pena. Enquanto você estiver fazendo esse caminho, lembra desses dois caminhos aí, né? Que fique atento ao sonho e mire no sonho, foque no sonho, é onde está
onde está o nosso futuro feliz, mas entenda também que tem um pesadelo, né? Nem tudo lá em casa a gente escuta música brega. E tem uma que você bem sabe, eu não te prometi um mar de rosas. E acho que é uma verdade aqui pra gente também da hibridez, ou seres híbridos com a inteligência artificial. Muito obrigado, Arnóbio. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Arnóbio. Como você sabe, o Brainstorm ele é uma investigação da interdependência de humanos e máquinas. E nesse espaço, a gente vai a fundo no indivíduo, na personalidade, na autonomia de cada pessoa que vem conversar aqui com a gente. Nesse espaço, a gente foge da terminologia tão técnica e vai para tempestade, né, ao entorno dela e como ela está movimentando a gente como ser humano. Às vezes ela é uma conversa mais desconfortável, às vezes ela é uma conversa que nos pega de surpresa durante a conversa. Então eu agradeço cada ser híbrido que passou comigo e, obviamente, deixo o convite para você que esteve conosco aqui acompanhando, para comentar, trazer sua opinião, dizer aquilo que está incomodando, se tu te considera um ser híbrido ou não. E a pergunta que sempre fica é: tu é um ser híbrido?